Aí, ó. Não O é pessoal tá palavra de voltando. coach? Que fofo. Poxa, Nel, imagina, assim, eu tava até falando com a minha esposa, a minha esposa tá aqui do meu lado, né? Aí eu falei Um assim, pô, beijo imagina. para ela. Aí, mandou um beijo pra você aqui. Minha E esposa qual tá é o nome grávida de dela? uma menininha, Fabiana. Ah, que legal. Mariana? Fabiana é o nome dela. Fabiana. Beijo, Fabi. Olha, já criando intimidade. Beijo pra mim do criando intimidade aqui que ela tá vendo. Então, assim, ainda tem aí o pessoal entrando, mas assim, eu vou fazer uma pergunta que você vai introduzindo aí. Até uma pergunta do corneteiro aqui, ó. O corneteiro, porque assim, o FS Clube, nós temos um Fala Geral, que são as domingos. Você já até entrou uma vez, Fala Geral, que a gente começa a falar de todo mundo, futebol e tal. E aí nós temos os corneteiros da bola, que é o Birija, que tá aí, Diego, e o Edu Matil. E aí ele me fez uma pergunta aqui para falar para você, perguntar para Pode me você. chamar que eu sou bom em cornetar. Ih, caramba, cornetado deve ser contigo mesmo. E aí eles perguntaram aqui para mim, assim, ele perguntou sobre as Forças Armadas no apoio aos atletas. Como é que é essa relação com eles na doutrina militar? Como é que é o reflexo dele nesses atletas? Porque, assim, a Fabi e a Rafaela, eu acho que são da área militar também, né? Como é que é essa relação? Como é que é essa relação militar e com as atletas e você também, como coach? Ah, cara, olha só, é muito importante o apoio das Forças Armadas. Isso é um convênio maravilhoso que ajuda demais os atletas, cara, porque a realidade do futebol é totalmente diferente da realidade de um atleta. Então, vamos comparar assim, a realidade de um atleta com a realidade da base, de quem está começando no futebol, né? E Entendi. time pequeno, aquela realidade, né, dura, difícil. Então, as Forças Armadas ajudam muito nessa questão. Então, existe um acordo, né? Isso, primeiro, só entra quem tem resultado. Para começar, tem que estar na seleção brasileira e tem que ter um resultado para poder participar desse convênio. Então, existe ali um acordo que, sinceramente, Fábio, não conheço as bases desse acordo, do que eles fazem. Eles têm que fazer um treinamento, ficar lá durante um tempo, né? Eles são convocados para ficar ali concentrados durante algum tempo, junto com aquela equipe, com aquelas pessoas e com outros recrutas, para poder desenvolver um trabalho, aprender, né, sobre cada força armada ali a qual eles vão pertencer. E a minha relação com eles é muito legal. Eu tenho uma relação muito boa, assim, de parceria mesmo, de troca, deles me ligarem. Quando precisar de alguma coisa para os atletas, eles precisam ter uma comunicação com os atletas, porque até na hora de divulgar a Força Armada é importante uma certa disciplina, né? Então, muitas vezes eu ajudo nesse processo. Então, o cara me liga, a pessoa responsável me liga e pede essa ajuda, essa colaboração de alguma maneira para que eu possa dar Entendi. esse apoio, esse suporte para poder a coisa funcionar. Ó, meu marido entrando. Fala, Paulo Félix. Obrigado. PC Félix, é meu marido. Ele que Seu me atura, marido? Fábio. Ô, caramba, rapaz. Valeu, Flamenguista doido. guerreiro. Um abraço aí, guerreiro. Guerreiro. Um abraço, guerreiro. Legal, legal. Então é isso. Mas, corneteiro, tô aí. Beleza. E aí Anel Salgado nesse tempo agora, como é que é o trabalho de, sim, esse curso primeiro, e pode falar um pouquinho do teu trabalho do curso de coach também, para as Então, pessoas poderem entender, Nel. eu tenho uma formação em coach esportivo, que foi uma metodologia que eu desenvolvi junto com o Alessandro Manioto, que é uma outra coach, que tem uma escola, e nós somos sócios. E a gente desenvolveu uma metodologia junto com essas ferramentas que eu trouxe a partir da minha experiência, da minha expertise. Então, eu tenho uma formação em coach esportivo para quem quer ser coach esportivo, tá? Que acontece lá no COB, lá no Time Brasil. Vai ser em outubro, final de outubro, era para ter sido em março, mas por causa da pandemia a gente teve que transferir para o final de outubro. Então, isso é uma formação. São vários dias, 12 horas por dia, é uma imersão onde você vai se familiarizar com todo esse processo de coach, com as ferramentas, com os atletas, você vai participar do processo, entender como é que funciona uma sessão de coach. Você vai fazer sessão de coach com alguém e essa pessoa vai fazer sessão de coach com você. Você vai ter depoimento de atleta, enfim. Você vai ter acesso à nata do processo de coach que foi desenvolvido por mim, tá? Isso é a formação. E tem agora, eu desenvolvi, as pessoas me pediam muito, né? Online, algum curso online.
Então, eu estou fazendo um curso que começa na semana que vem, na quarta-feira. São 3 quartas-feiras, dia 17, dia 24 e dia 1º de julho. 3 horas cada, ao vivo, né? Eu vou estar ao vivo, não vai ser nada gravado. E eu vou trabalhar as bases do coach, para quem já quer começar a se autodesenvolver, para quem já quer começar a usar algumas ferramentas com os seus atletas e já entender como é que é esse processo. Então, existe ali um tripé, que é a base do coach esportivo, que eu trabalho, que eu desenvolvi, que eu já vou entregar nessas aulas. Então, são 3 aulas. Depois, quem quiser, procura aí no meu Instagram, que tem o link lá já me inscrevi, o Leandro já se inscreveu. É nóis, Leandro, estamos juntos. Você, o Vini, já se inscreveram. Então, quem quiser, já se inscreve. Eu não gosto de fazer curso para muitas pessoas, porque eu gosto de dar atenção. Então, as vagas são limitadas. Então, quem quiser, já vai lá no meu Instagram, está lá na bio, lá o link, ou me pergunta, me chama no inbox, que eu mando o link para vocês. Eu tenho uma parceria com uma empresa, então eu consegui fazer um preço legal, um preço que eu não cobro nem por sessão, tá? Não cobro uma sessão o valor do curso inteiro que eu estou fazendo agora, porque eu estou tendo o apoio de uma empresa que vai pagar a diferença. Entendeu? Uma empresa que é parceira minha e vai pagar a diferença para que essas pessoas possam fazer, para que pais possam fazer esse curso e ajudar seus filhos. Eu recebo muito contato de pais pedindo para fazer o curso e não tem condições, né? E eu vou dar, quem fizer esse curso, depois eu vou dar um desconto para poder fazer a formação em outubro, que vai ser lá no Top das Galáxias. Depois você me passa a bio do curso para eu divulgar também no FS Clube também. Tá? E quando tiver o curso de coaching também, poxa, você pode divulgar aqui, fique à vontade. Travou. Alô? Oi. Foi. E quando você tiver a bio, você depois me dá também para eu divulgar aqui o curso. Aí eu boto aqui no Instagram. Se você quiser depois gravar um vídeo também para falar do curso aqui, para botar no Stories, eu boto, fica à vontade. O que você quiser, tá tranquilo. E tem uma pergunta aqui para você, mais uma, né? Moicano, fala, meu amor. Deixa eu falar com o Moicano aqui do UFC, meu atleta top. Fica pra cacete, brabo. Bem-vindo. Que honra! Márcio também. Obrigada, Márcio, por estar aqui. Leandro também, já agradeci. Fala, Fábio. Como é que foi essa quarentena com esse serviço, esse teu trabalho de coach, com esses atletas ansiosos, comendo pra caramba? Como é que foi tudo isso aí para você? Para entregar isso tudo, resultado? Não tem essa não, amor. Não mudou nada. Rafinha do Inter, daí também. Não muda nada, cara. Meu trabalho continuou sendo o mesmo. O comportamento dos meus atletas tem que ser o mesmo, porque a nossa ideia é que o atleta tem que estar sempre pronto. Então, quem trabalha comigo sabe que tem que estar pronto. Se tiver uma competição amanhã, se tiver uma luta amanhã, se tiver que entrar em campo amanhã, você está pronto? Ele tem que pensar isso todos os dias. Então, óbvio que teve ansiedade, óbvio que tiveram dias ruins, mas a gente monitorou isso o tempo todo. Eu fiquei fazendo monitoramento dos meus atletas, alguns diários. Quem teve algum problema de ansiedade, diariamente me mandava um relatório de como estava sendo o dia dele, para a gente poder trabalhar e monitorar isso. Então, todos os meus atletas vão voltar 100%. Nada mudou. Quem trabalha... E essa perguntinha aí, ó. E o impacto da suspensão das Olimpíadas? Como é que foi na cabeça deles? Olha, cara, tudo é o significado que você dá. Alguns, no primeiro momento, ficaram impactados porque você se prepara há muito tempo. São 4 anos de preparo, né? E o último ano é muito árduo. Então, quando você está assim, muito próximo, muito ansioso para poder abraçar aquela oportunidade e acontece uma coisa dessa, naquele primeiro momento você tem uma sensação de frustração. Só que quando você entende que você só gasta energia com aquilo que você pode mudar, isso é tão importante, gente. Tu não gasta energia com o que tu não pode mudar. Então, foi uma determinação do Comitê Olímpico Internacional e ponto. Você não pode mudar isso. Então, não adianta tu ficar puto, tu ficar chateado, tu ficar aborrecido e você ficar pensando nessa porra todo dia, entendeu? Isso não é... Isso é só desgaste emocional. Gasta energia com o que você pode mudar. Então, ganhei mais um ano, então você pode pensar, que merda, né? Que mudaram as Olimpíadas, caralho, ganhei mais um ano. Eu vou chegar ainda melhor no ano que vem.
vou estar muito mais bem preparado. Simples. Gaste energia com aquilo que você possa mudar. Fala, Cati. Obrigado, Cati. Gostosa. Então é isso. O trabalho é diferente, às vezes, o Nel, no judô, na luta, para o atleta que trabalha no coletivo. Acabou que eu não fiz a pergunta do coletivo, né? Acabou que eu falei da pergunta, e a pergunta era essa, que era se existe diferença, como é que seria o trabalho no coletivo para o individual. Se existe alguma diferença ou tem que ser realmente no individual. Como é que você trabalha isso? Existe porque você trabalha com equipe. Né? Quando você trabalha com equipe, você vai trabalhar os dois lados. Você vai trabalhar, né, o processo individual para entender quem é aquele cara e como ele se encaixa na equipe para se tornar de fato uma equipe, senão é só um grupo de pessoas reunidas. Né? Para ter essa unidade enquanto equipe, é um processo. Então, eu preciso identificar qual é o perfil comportamental da equipe. Existe o perfil individual e existe o perfil comportamental de um time, de uma equipe, que eu preciso trabalhar em função disso. E, para isso, eu tenho que trabalhar cada indivíduo, entender quem é que lidera, quem é o cara ali que é o chefe, dentro daqueles grupinhos, se existe algum mal-estar. Então, a gente vai trabalhando alinhado à equipe multidisciplinar para entender quem são essas pessoas, como está funcionando o trabalho no dia a dia e trazer isso para cada semana. Então, eu trabalho a cada 15 dias grupo, a cada 15 dias equipe, sempre voltado para o processo de unidade, do que a equipe necessita, do que aquele time precisa, porque eu sempre vou entregar, não na necessidade do indivíduo. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui com volante, estou trabalhando ali com atacante. Não, o trabalho numa equipe é feita em cima do que o professor quer, em cima do que o cara que é o presidente do grupo, o cara que fez um trabalho, um projeto para o ano inteiro, né, para aquele período, eu tenho que entregar o que ele me contratou. Por isso que eu falo que eu vendo o resultado. Então, o trabalho tem que ser feito em cima da necessidade de quem contrata, entendeu? Uma das palavras mais bonitas que eu acho do meio corporativo é a entrega. Assim, porque isso se utiliza hoje muito em dia no meio corporativo. E agora está vindo para o meio esportivo, muito através do coach, que eu percebo. Então, assim, como é para você colocar na cabeça do atleta, explicar para ele que ele tem que entregar o melhor ou mais do que aquilo? Como é que é essa relação da entrega do atleta para o público, para o povo brasileiro ou para o patrocinador? Como é que é essa relação? Então, Fábio, primeiramente, para existir essa relação com o público, com o patrocinador, com o clube, né, esse desejo tem que ter começado dentro dele lá atrás. Por algum motivo, ele escolheu aquela modalidade, escolheu ser atleta, e isso tem que ficar muito claro na cabeça dele, o porquê. O atleta tem que saber qual é o porquê dele, o nosso porquê que move a gente. Por que eu faço isso? O que eu vou ter quando eu chegar lá, que eu não tenho hoje, porque senão teu cérebro não vai fazer esforço nenhum, tá? Se eu tô aqui, se me dá mais prazer comer um lanche do McDonald's do que eu alcançar ali um objetivo, teu cérebro não vai fazer esforço nenhum para você ir lá, entrar em campo e jogar, fazer um gol. Não vai fazer, cara. Se você vibra mais quando tu tá comendo uma merda que tu gosta de comer. Então, é muito importante. O que vai fazer você pagar o preço é o quanto você quer aquela porra. É por que você quer ser campeão. Por que você quer ser titular? Por que você quer viajar para a Europa, jogar no time da Europa, jogar uma Champions League? Esse porquê é que vai mover você e que vai trazer todo o restante. Porque resultado é que traz patrocinador, resultado é que traz contrato novo, resultado é que traz grana. Tudo gira em torno de resultado, não vamos nos iludir. E para você ter resultado, você tem um preço para pagar. Esporte, não existe essa porra de promessa. Isso é conversa fiada. Não adianta eu dizer que alguém tem muito talento, que alguém, olha, tá quase lá, tá quase nunca chega, porra. Eu vou ser mandado embora. Eu entrego o resultado. Eu tenho que entregar resultado, não tem essa. Então, eu falo muito com meus atletas sobre efetividade. Existe uma máxima em cada esporte. Qual é a máxima do futebol? É a porra do gol. Neguinho, tu não fez gol, tu não ganhou, não teve resultado, tu não fez o que tu tinha que fazer, não cumpriu o teu papel, um abraço para tu. Tu tá fora. É simples assim. Você tem um papel para você desempenhar, você é contratado
numa posição para você entregar efetividade, para você ser bom naquilo que você faz. Se tu não está fazendo isso, vai fazer outra coisa, cara. É simples. Então, a gente tem que entender isso, qual é o teu papel aí dentro. Porque, olha só, deixar bem claro, Fábio, uma coisa é eu achar... O que eu fui contratado? Eu sou volante do Vasco, tá? Tá bom, mas o que o professor quer de você? Ué, ele quer que eu faça lá, que eu seja voltar, mas o que ele quer de você? Você já perguntou? Que existe uma hierarquia no futebol, uma cultura, que você não pode falar com o professor, você não pode perguntar nada. Você tem que adivinhar o que ele quer. Aí você entra lá em campo, principalmente na base, então esquece. Se o cara já tem uma moral, o cara já é foda, é outra parada. O time vai jogar para ele. Fora isso, o cara vai ficar patinando ali, ó. Aí ele acha que o professor quer uma porra e o professor vai e quer outra. Cara, tem que ter essa comunicação respeitosa, digna, cada um na sua, entendendo qual é o seu papel. Mas você tem que falar, você tem que trocar essa ideia, você tem que saber entender o que o clube espera de você, o que o dirigente espera de você, o que o professor quer de você. E você tem que ouvir isso dele. Porque depois, se você entregar e ainda assim ele estiver insatisfeito, você tem que dizer, professor, eu te dei o que tu me pediu. Então, peraí, tá faltando comunicação, vamos conversar de novo? Você entendeu? Existe uma grande diferença nisso. Então, a maioria dos relacionamentos equivocados, o que falta é comunicação adequada, é uma comunicação assertiva. Então, é esse papel, é isso que a gente busca também. Então, entrega é isso, você entregar o que você foi contratado para fazer é exatamente isso, você saber. O teu contratante te pediu o quê? Aí alguém me contrata para ser campeão olímpico. Meu irmão, enquanto não chegar lá, eu não estou entregando o que ele me deu. Ele pode ganhar hoje, carioca, pode ganhar o brasileiro. Porra, ele me contratou para dar o quê? A porra da Olimpíada. Então, eu que rale, eu que lute, cara, para entregar para ele. Porque o meu trabalho é entregar o que ele está me pagando para fazer. E muitas vezes as pessoas se perdem nessa porra dos seus papéis, entendeu? E tem uma pergunta aqui, mas eu vou aproveitar para... Eu conversando com um empresário na semana passada, aqui, eu perguntei para ele se existe um trabalho de coach, eu já estava desenhando isso, né, com o empresário, e ele, não, existe um psicólogo lá no clube, e tal, e assim, eu particularmente, né, profissionalmente também, não fiz ainda o curso de coach, né, mas assim, eu já estudo bastante coach, vejo, não me chamo de coach, porque eu acho isso errado pra caramba, o cara se chamar de coach sem ter feito um curso, sem ter feito um mínimo um certificado coerente, né? E aí eu perguntei para ele falou, não, tem um psicólogo lá. E eu percebi o seguinte, falei assim, cara, de repente, se esse... É um nicho, né, na verdade, né? Eu tô botando um nicho agora aqui entre nós, né? Espero que não esteja ninguém ouvindo, só eu e você. E é um nicho, porque assim, você chega lá numa equipe de empresários, né? Cara tem 15 atletas. Pô, se o cara te pagar para você ter uma sessão com os atletas, cuidar desses atletas, a chance de resultado desse cara é muito grande. Dessa empresa. Então, assim, o cara tá dando, aquela ali é uma oportunidade da vida, não só do atleta, mas também da empresa, dos empresários. Que se ele vender esse cara por 300 milhões, o cara a vida dele tá feita, a vida dele. Do atleta, do empresário, da empresa, tudo isso. Então, não custa nada. E é muito barato, assim, para ele investir num coach esportivo, para trabalhar diretamente com o atleta. O que você acha disso aí? Já vim introduzindo essa pergunta, se você recebe encaminhamento de atletas partindo de clubes ou instituições, ou empresários, ou alguma coisa assim. Você recebe? Sim, eu comecei... Primeiro eu vou responder a tua, depois eu respondo do Diego. O que é importante é o empresário entender qual é a importância dentro desse processo, tá? Então, não vamos enganar ninguém. O atleta é moeda de troca para ele. Se ele não servir, se ele tá uma merda, ele tá fora. O cara não vai ficar investindo nele, o cara ficar contando historinha e ser promessa uma vida inteira. Então, é resultado. Tudo na vida, e principalmente no esporte, é resultado. Então, ele tem que entender qual é a importância desse processo. Então, quando ele tem esse tipo de profissional, e já respondendo agora do Diego, e eu sou procurada por empresários. Eu já comecei... Como é que eu comecei? Eu comecei eu procurando eles, tá? Eu conheci alguns empresários, então fui a alguns empresários e ofereci o meu trabalho, né? E naquela época, como permuta muitas vezes, para ele entender qual era a importância desse profissional no processo,
para ele poder contratar aquilo para todos os outros. Por quê? Minha moeda de troca, tá? Eu quero ganhar dinheiro com esse cara. Então, peraí, né? Olha só, eu quero vender esse cara, eu preciso que ele esteja voando em tanto tempo. É isso que acontece. Então, assim, existem alguns empresários que já têm essa consciência. E que eu tenho empresário que já me contratou para garoto de 11 anos, tá? Hoje esse mesmo garoto está com 17. Olha quanto tempo. Olha a visão do cara. E esse moleque já está sendo cogitado para ir para fora, com 17 anos. Então, esse cara já tem essa visão por causa de um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Mas é cultural, ainda falta muito. Por quê? Porque ele está acostumado a vida inteira, esses caras, a fazer isso, a negociar, e ele nunca precisou disso. Para que ele vai investir nesse tipo de coisa? Se ele está acostumado, realmente é cultural, uma coisa que ele ignora. Tá? Ignora no sentido de ignorar mesmo, ignorante no sentido de ignorar, de não saber do que se trata, não entender muito bem, e por isso ele não dá tanta importância. Mas isso muda a história. Então, quando o cara me liga e fala assim, né, olha só, eu quero vender esse cara aqui, eu preciso que ele esteja pronto em tanto tempo, eu quero ele voando em tanto tempo. Né, eu preciso que esse cara aqui, eu estou botando ele nesse clube aqui, eu preciso que ele seja titular em tanto tempo. Esse é meu trabalho, é isso que eu faço. E isso é um diferencial do cacete, entendeu? Mas, às vezes, algumas instituições me procuram, mas normalmente é empresário. Poxa, isso aí já é uma abertura enorme, né? E assim, eu vislumbro aí uma área dessa também. Eu acho muito interessante isso. Acho um nicho grande, enorme, né? Não só o clube, mas também com empresários. Acho que, de repente, um nicho com empresários, acho que é até maior do que com o clube. Não, com o empresário é muito melhor, porque o atleta, ele dá muito valor ao que o empresário diz. Né? Como ele trabalha para o cara, então ele precisa dar respostas para esse cara. Ele precisa performar, não é só o clube. Então, normalmente, é esse cara que ele vai obedecer. Tá? O clube nem sempre. Ele vai fazer corpo mole, quando ele começar, porque o que acontece com o atleta, não atleta olímpico, tá? Sendo muito sincero, mas atleta de futebol, jogador de futebol, quando ele começa a ir bem, ele volta a performar, e ele tá bem, tá voando, o que ele faz? Começa a faltar. Ele some. Na cabeça dele, já tô bem, tô tranquilo, já tô voando. Sabe como é que é, né? Tu já foi, tu sabe, né? Tô tranquilo, já me achei, já me reencontrei, então esquece essa porra. E, cara, processo mental é igualzinho o processo físico, cara. Se tu parar de malhar, acontece o quê? Se tu parar de fazer preparação física? Perde tudo. O processo mental é igual, cara. Tu não para de evoluir nunca, só depois que tu morre. Então, o papel do empresário é importante, tem esse diferencial por causa disso. Porque o cara tem contrato assinado com ele, então isso faz muita diferença. E aí, perguntaram aqui, o Leandro Falcão, ó, Leandro Falcão Oficial, perguntou aqui, ó, Nel, como é o seu trabalho com atletas amadores? Cara, Leandro, para mim é a mesma coisa. Eu enxergo todos os atletas com quem eu vou trabalhar, todo cliente que aparece para mim, que nem sempre, às vezes não é atleta, eu sou especialista em atleta, mas se é alto rendimento, se alguém faca na caveira, eu pego e aceito fazer um trabalho. Eu vou ser sempre igual, pode ser criança, pode ser amador, pode ser adulto. Cara, tu tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar, e eu sou paga para te dar resultado. Então, o meu sarrafo é aqui, ó, sempre é aqui, entendeu? Eu sempre vou agir e reagir da mesma maneira e olhar o meu cliente da mesma maneira. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina os atletas que acham que tem um jogo e treino e ele encara aquilo. Sabe aquela coisa de treino é treino, jogo é jogo? E uma das coisas que eu trabalho com meus atletas, não tem essa porra de jogo é jogo, treino é treino. É sempre jogo. Você sempre tem que estar pronto. Teu cérebro tem que estar treinado para o jogo. Por isso que chega lá e ele não consegue ser tão bom quanto ele deveria. Porque ele minimizou aquela porra. Entendeu? Então, o treino, você tem que dar o teu máximo, você tem que dar o teu melhor, e você tem que se comportar como você se comporta numa competição. Porque aí você está treinando o teu cérebro para dar o seu melhor. Então, para mim, se eu vou trabalhar com uma criança, se eu vou dar uma palestra para 2.000 pessoas, ou eu vou conversar aqui com o Fábio, o meu desempenho, o meu padrão mental vai ser sempre o mesmo. Não diz respeito ao outro, diz respeito a mim. A forma que eu trabalho e a profissional que eu sou. Opa, coisa linda. Eu conversando com o empresário, ele fez a pergunta aqui, mas eu já vou enriquecer também. Eu conversando com o empresário falou assim para mim, eu sempre falo para ele ver quem é o jogador top da posição dele, para ele se inspirar.
E aí tem alguns casos de insucesso na profissão também, que aconteceu no Flamengo recente, de um atleta que se inspirava muito no Cristiano Ronaldo, que começou a achar que era o Cristiano Ronaldo. Ele começou a se vestir como, a lidar com as pessoas como o Cristiano Ronaldo. E ele não era o Cristiano Ronaldo, ele era uma promessa. Deixou de ser essa promessa. E aí, quais são os principais atletas que você incentiva aos seus atletas a se inspirar? Ou se você faz isso, né? Não, olha só, você ter uma referência é uma coisa. Você querer ser aquela pessoa é outra, cara. Totalmente diferente. Você tem características diferentes, teu mindset é diferente, né? O teu padrão mental, o que você pensa, como você reage, como você se comporta é diferente. Então, esse processo tem que ser personalizado. Por isso que é tão importante ser personalizado. Porque eu vou entregar, dentro do processo mental, aquilo que aquele atleta precisa. É direcionado para aquela pessoa especificamente. Entendeu? Então, existe uma questão, quando você não tem um acompanhamento, você imagina um atleta que não é nada e, de repente, a mídia vai e faz ele se olhar de uma maneira, ele é o cara. Tá? A mídia faz isso. Ao mesmo tempo que ela te acontece muito ela isso. te abate. E se você não tiver um apoio, né, um alicerce, uma sustentação, uma base para te direcionar e fazer você enxergar, você vai se iludir, você vai se perdendo. Você começa a acreditar naquela porra, tá? Você começa a acreditar naquela história. Então tem que ter alguém para te trazer para a tua realidade. Então eu sempre digo isso para meus atletas, cara, o sucesso é uma ilusão. O que é sucesso? Eu posso acreditar que eu sou uma pessoa de sucesso, sendo uma pessoa que não aparece em lugar nenhum, simples. Eu tenho sucesso naquilo que eu faço porque eu consigo fazer aquilo com excelência. Então, é muita ilusão. Isso não pode mudar você. Você não pode se tornar aquilo e passar a acreditar numa história que foi inventada. Por quê? Porque os 10 gols que o Cristiano Ronaldo faz hoje não servem para o próximo jogo. Não adianta, velho. Então, você tem que estar provando todo dia. Então, é isso que você vai dizer, meu irmão. Maneiro, parabéns por hoje, mas e aí? O que a gente vai fazer para o próximo? Qual é a carta na manga? Como é que a gente vai se reinventar? Como é que você consegue ser melhor ainda do que você foi agora? Porque os 10 gols de hoje não servem para amanhã. A matemática é essa. Não tem conversa fiada, não. Que coisa, né? Acaba sendo uma complexidade enorme, né, Nel? Para você trabalhar com isso, né? Cabeça, né, cara? Cabeça é muito complexo. Muito complexo. Porque são muitas variáveis, cara. Você imagina, por isso que é tão delicado esse processo e a gente tem que ser muito responsável. Porque eu digo muito isso, sabe, Fábio? Eu não sei o que as pessoas acreditam, mas eu acredito muito que a minha profissão é um dom de Deus. Eu acredito que eu tenho uma missão que Papai do Céu me deu e ninguém tem a capacidade de entrar na mente de ninguém. Se fosse assim, a gente não teria tanta desgraça aí, suicidas, pessoas, né, com problemas, crises de ansiedade, se a gente tivesse essa capacidade, né? Então, o que a gente tem são ferramentas. O psicólogo, o psiquiatra, né? O trabalho do coach que trabalha com performance. Eu tenho ferramentas. O direcionamento dessas ferramentas, eu acredito muito que é Papai do Céu que me dá. Se você perguntar qual é o segredo do meu sucesso, eu acredito nisso, que eu tenho inspirações divinas. Porque eu posso ter um monte de ferramenta, mas qual usar naquele momento específico que o meu atleta vai entrar, ele vai me ligar, como já aconteceu várias vezes, o atleta me ligar, eu vou entrar agora para lutar e o que você diz para ele? Você não sabe nem o que está sentindo. De você dizer a coisa certa para ele ir lá e fazer a diferença. Então, eu acredito muito que tem essa inspiração divina associada a um trabalho do caralho, a estudo, a determinação, a força, né? E inovação o tempo todo e se importar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Por que o meu trabalho tem tanta excelência abaixo de Deus? Porque eu me importo, cara. O resultado do meu atleta é o meu resultado. Eu, de verdade, eu mergulho nessa porra. Se ele se fuder, eu vou ficar na merda. Se ele ganhar, eu tô com ele. Se ele tiver um momento difícil, eu tô com ele. E quem trabalha comigo sabe disso. E quando você trabalha com alguém, essa pessoa sabe se você pode contar com ela ou não. Quando você está num momento difícil e essa pessoa está presente com você. E isso é uma relação de confiança, né? Uma relação de um estreitamento, de uma conexão muito grande, que nada paga. Isso fortalece todo o resto. Não tem como se não fortalecer o trabalho e trazer resultado. Falei sério, e dá para separar a amizade do trabalho de coach
eles entendem isso? Porque assim é uma relação, é um fiozinho fino, né? Entre o confiar em alguém, né? É um confiar na coach. É uma amiga e ao mesmo tempo é uma profissional. Como é que você lidar com essa situação? Não, cara, eles sabem diferenciar muito bem, até porque quando eu estou trabalhando, meu posicionamento é um. E quando a gente está brincando e no momento de descontração é outro. E eu deixo isso bem claro, né, amor? Tem um jeitinho muito meigo de deixar isso muito estabelecido, claro, entendeu? Qual é o meu jeitinho? Fala aí. Não, cara, de me posicionar, cara, de chegar e falar, cara, velho, olha para meus cornos e vê se eu estou brincando com você. Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Eu não estou aqui para... eu sempre gosto de dizer isso. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu não sou motivadora. Tem gente que acha que coach é motivação. Coach é reprogramação mental. É você transformar mindset de pessoas. Então, motivação, tu vai lá no YouTube e busca assim, motivação. Tu vai contar porrada de vídeo lá, motivacional. Não é o que eu faço. Então, eu não tenho que convencer ninguém a ser campeão. Esse espírito tem que estar dentro deles. Então, se eles não levarem isso a sério, eu que vou levar, então ele não serve para mim. Um atleta que não tem esse espírito dentro de si, ele não serve para mim, sinceramente, Fábio. Não vai dar certo. Que aí o negócio ficou pesado aí mesmo, e duro, né? Porque é interessante isso. Nel, assim, eu quero te agradecer muito por você aceitar e querer vir participar do FS Clube. Para quem não conhece o FS Clube, somos um canal que estamos em crescimento, né? Assim, vários atletas e pessoas conhecidas como a Nel, que vieram aqui fazer uma live, e assim, para ajudar as pessoas também, né, Nel? Eu acho que o meu papel que eu vejo é para ajudar. Né? Eu não venho aqui para atrapalhar. Eu não estou aqui para jogar conversa fora. Né? Assim, vou fazer uma livezinha para jogar conversa fora, para ficar mandando beijinho. Não. O negócio é sério. Eu vim aqui chamar uma coach de sucesso para falar sobre aquilo que ela tem que falar. Né? E sobre o Marcelo foi aquilo que ele tem que falar. Então, assim, isso foi o principal do canal FS Clube, do Instagram. O meu papel é esse. Isso, Fábio, é muito importante você falar. Você está com a tua mulher aí do teu lado, grávida, teu tempo é muito precioso, cara. Tu tem mais o que fazer. Eu também tenho. Então, é muito importante deixar isso claro. A gente ama o que a gente faz e a gente está aqui para disseminar isso. Seriedade, respeito, dignidade dentro do esporte. E assim, inclusive até o Diego, né, que é um dos nossos assim, corneteiros, ele me ajuda muito e tal. E sem pessoas, sem amigos, a gente não faz nada, né? Sem pessoas do nosso lado. Nossa, então, assim, eles me ajudam muito. Sou ninguém. E eu falo para eles ficam, não, mas você que é o dono. Não, meu irmão, sou o dono de nada. Vocês estão me ajudando pra caramba. E aí, eu falando com ele, hoje nós teremos a primeira peneira online de futebol. Como é que vai ser essa peneira online de futebol? Nós vamos fazer, vai vir um atleta, né? Eu já coloquei o vídeo dele no canal do YouTube lá. Então, os empresários hoje trabalham muito com vídeos. Né? Ele vê o vídeo do cara lá nos Estados Unidos, lá não sei onde, e vê para levar o atleta para tal lugar. Então, nós vamos fazer isso. Eu peguei o vídeo dele, coloquei no canal e vou fazer uma entrevista com ele para dizer como é que é, as características dele e tal. Ele vendeu o peixe dele, né? E colocar o vídeo dele lá no canal para o empresário ir lá e olhar. É uma peneira, realmente. Então, se foi a ideia até do Diego, que passou para mim, e que ficou bem legal. Então, que estão todos convidados daqui a pouquinho. Vou conversar com o Alan Costa. Muito top. Mas assim, isso aí a gente vai olhando vocês, assim, vocês são fonte de inspiração. Você, né, é uma fonte de inspiração também. Tamo junto. Nicole, minha linda. Oi, querida. Obrigada pela moral. Obrigada a todo mundo que assistiu. Todo mundo que deu moral. Estão agradecendo aqui pela live. E fala do curso de novo. Fala do curso de novo. Bom, então, eu tenho um curso em outubro que é a formação, mas eu vou fazer um curso básico para a galera poder começar a trabalhar, conhecer as ferramentas de coach, já poder começar a trabalhar. Vai ter certificação. Serão 3 quartas-feiras, começa na quarta-feira que vem. O link está na minha bio, eu vou passar para o Fábio aqui, quem tiver interesse. Vai lá, que está com precinho top, tem um parceiro que está pagando diferença. Então, quem quiser fazer o curso, não perde, que vai ser top. Vai ser comigo, 3 horas ao vivo, tirando dúvida, aprendendo muito. E eu sou o tipo de pessoa que eu não guardo nada, eu entrego. Eu estou aqui nessa vida para isso, para somar, para multiplicar. Pô, eu tenho certeza disso. E faltou esse curso vai ser, faltou um palavrão, esse curso vai ser... Foda pra caralho.
Nel, muito obrigado mesmo, que Deus te Obrigada a abençoe você. mais ainda no teu trabalho. Acabou de entrar o João aí, o João Vitor, que é atleta do Vasco. João, ó, vamos conversar, hein? Depois que Fala, eu fizer o João. curso de coach, eu vou te mentorear, né? Aí. Ai, ai. Valeu, Nel. João, Obrigadão aí, obrigada, tá? João. Amanhã a gente faz a nossa, meu amor. Obrigado pela moral também. Gente, Pô, tem gratidão do muita gente fundo do legal meu aí. coração. Obrigado pela oportunidade, Fábio. Um prazer. Muito prazer te conhecer. Não acredito que nada é por acaso, porque que Deus coloca as pessoas na nossa vida. Faremos muitas Tá coisas bom, juntos. Nel. Com Um certeza, Nel. Um beijo, abraço aí beijo na pro. barriguda, na Fabi. Fica Ah, com tá Deus. bom. Olha o Wellington aí. Wellington, no dia eu tava conversando com você, o Wellington Andrade, goleiro de beach soccer. Fala, Ellington. É o Wellington o nome dele, né? Mas eles chamam Ellington. Wellington aí. Um abraço, Wellington. Diego, Nel, obrigado aí pelas perguntas, obrigado pela participação. Todo mundo aí, obrigado, tá? Que deu moral aí para nossa live. Um beijo, valeu, meu Nel. amor. Obrigado Obrigado aí. por tudo. Valeu. Tá? Tchau, tchau. Fica Fica na com Deus. paz. Tamo junto. Beijo. Tchau.